gente, tudo bom? Eu sou a Sara, assessora de projetos da RH Consultoria Júnior, e hoje eu vim mostrar para vocês como funciona a nossa rotina quando executamos um processo seletivo. Antes de começarmos, eu agradeço a Feijeng, em nome de toda a RH Júnior, pelo convite para participarmos dessa websérie. É um prazer enorme. Então vamos às etapas do nosso processo seletivo. A primeira etapa é a negociação com o cliente. O cliente nos contacta e o marketing marca uma reunião com ele, assumindo a comunicação entre ambos. É marcada uma reunião na qual as diretorias de marketing e de projetos se reúnem com o cliente para apresentar os nossos serviços e conversam sobre as vagas desejadas pelo cliente. Caso haja um acordo inicial, preenchemos juntos a ficha de perfil profissiográfico, que vai descrever as competências que o candidato deve ter para a vaga. São definidos o prazo final e os processos que ele deseja que aconteçam, que podem ser dinâmica, entrevista e teste psicológico. Feito isso, podemos formar a equipe. A diretoria de projetos apresenta o projeto para os membros da RH Júnior, convidando-os a se candidatarem a participar dele. A equipe é composta por um gerente e consultores, de 4 a 6. Planejamento da equipe. A equipe se reúne para planejar o processo seletivo de acordo com as etapas escolhidas pelo cliente e com o prazo final. Além disso, um cronograma é montado para cada processo realizado. Elaboração da proposta. A diretoria de projetos sintetiza o cronograma e as etapas, junto com a precificação feita por ela com o administrativo financeiro. A proposta é enviada por e-mail ao cliente. Se for aceita, a diretoria de projetos elabora o contrato de acordo com a proposta, mudando apenas alguns termos burocráticos, e é marcada uma reunião com o cliente para que ele assine o contrato. Agora vamos às etapas do projeto em si. Primeiro, fazemos a divulgação da vaga. A vaga é divulgada nas redes sociais e em sites de emprego para o recrutamento. Recebemos os currículos até uma data limite e fazemos a triagem deles. Reunião da equipe. A equipe se reúne para preparar os processos escolhidos pelo cliente, montar roteiros de dinâmica e entrevista e escolher o teste psicológico que será aplicado, se for o caso. Marcar a primeira data. A equipe manda um e-mail com antecedência aos candidatos avisando sobre o dia e horário da primeira etapa, entrevista, dinâmica ou teste psicológico. E então ocorre a primeira etapa do processo seletivo. Normalmente, a dinâmica é realizada primeiro, por dar um panorama mais geral de quais candidatos escolher para a entrevista. Durante a dinâmica, a equipe preenche um quadro de competências na medida que vão observando-as em cada candidato. Além disso, o teste psicológico pode ser aplicado no dia da entrevista. Escolha dos candidatos. A equipe se reúne para decidir os candidatos que passarão para a segunda fase do processo. Analisa-se cada candidato diante da competência que eles apresentaram, escolhe-se para a próxima etapa aqueles que atendem, no geral, às competências contidas no perfil profissiográfico. Marcar a segunda data. A equipe manda um e-mail avisando aqueles candidatos que não foram selecionados e dando a possibilidade de uma entrevista devolutiva. Aos selecionados é enviado um e-mail contendo as informações gerais para a próxima etapa. Se a segunda etapa consistir em uma entrevista, cada membro da equipe liga para um ou mais candidatos para marcá-la de acordo com a disponibilidade do membro e do candidato. Ocorre então a segunda etapa do processo. Normalmente essa etapa é a entrevista. Cada membro realiza a entrevista com um candidato, com duração de aproximadamente 1 hora, e faz perguntas direcionadas às competências exigidas ao cargo. O membro anota a entrevista toda, delimitando depois as partes de maior importância. É importante ouvir com atenção o candidato, deixá-lo dizer o que precisa e anotar o máximo possível. Cada informação é importante para o momento de analisar o candidato. Quando há escolha de teste psicológico, faz-se normalmente depois da entrevista, para aproveitar o tempo e a disponibilidade do candidato e da equipe. Seleção. A equipe do projeto se reúne para decidir entre os 3 melhores candidatos para cada vaga, em ordem de preferência. Discute-se a entrevista e, quando houver, os resultados do teste psicológico. Relatórios.
A equipe escreve um relatório para cada um dos candidatos selecionados. No relatório, todas as informações profissionais são colocadas, bem como as características que o candidato demonstrou para cada competência durante os processos. É instruído à equipe que nenhuma etapa seja especificamente citada ou em qual momento o candidato apresentou tal comportamento. Entrega dos candidatos. A gerente do projeto, juntamente com a diretora de projetos, realizam uma reunião com o cliente para entregar o relatório dos candidatos selecionados para cada vaga, em ordem de preferência. O cliente fará uma entrevista final com eles para escolher os que serão contratados. Informações sobre o processo. A equipe envia um e-mail aos candidatos selecionados, que serão entrevistados pelo cliente, explicando que essa é uma nova e última etapa. Contato e entrevista. O cliente contacta os candidatos selecionados pela equipe e realiza a entrevista final para a escolha de quem será contratado. Contato com os contratados. O cliente nos informa sobre os candidatos escolhidos para entrarmos em contato e avisá-los sobre a escolha do cliente. A última etapa é após o processo seletivo. Um mês depois que o cliente contratou o candidato, a diretora de marketing oferece, e caso o cliente aceite, realiza o pós-vendas. Esse processo consiste em uma reunião com o cliente para saber como está a satisfação dele com o candidato contratado. É um contato importante para os dois, uma vez que, se houver algum problema com a contratação, nós nos dispomos a resolver, e se o cliente ficou satisfeito, nós usamos isso como indicador para a RH Júnior. Por fim, um projeto de recrutamento e seleção nunca será igual ao outro, e é importante sempre buscar o aprimoramento. Esperamos ter contribuído com parte do nosso conhecimento e agradecemos mais uma vez a FEGENG pelo convite.